Bom dia, galera, que bom que tu tá junto com a gente no canal novamente. Vamos dar sequência aos nossos estudos de história. Hoje nós vamos ver especificamente o que? São as revoluções inglesas do século XVII, revoluções importantíssimas para a gente entender como funciona esse Estado hoje e de que maneira os ingleses tiveram uma ascensão importante enquanto Estado Nacional a partir deste século XIX. Que tipo de transformações ocorreram naquele Estado? Para isso, você sabe, acompanhe, não esqueçam de se inscrever no canal, né? Curte o vídeo, porque a gente vai ter um monte de história para contar. Enquanto isso, eu vou lá colocando o meu jaleco. Vamos nessa? Então, pessoal, nesse vídeo nós vamos ver que no século XVII a Inglaterra foi agitada por movimentos revolucionários que provocaram uma mudança na hierarquia social com a ascensão da burguesia, que acarretou em importantes transformações no cotidiano e na organização do Estado. As revoluções inglesas ocorreram no contexto de ascensão dessa elite burguesa que representou, no primeiro momento, uma grande ebulição no período moderno. O processo iniciado em 1640 com a Revolução Puritana e encerrado em 1688 com a Revolução Gloriosa lançou sementes para o estabelecimento de uma nova ordem social, liberal burguesa, que criou condições indispensáveis para a Revolução Industrial que ocorreria um século depois, no século XVIII. Então, galera, antes da gente começar a falar sobre, propriamente, os motivos que levaram a essas transformações, tanto da Revolução Puritana quanto Gloriosa, a gente tem que entender alguns significados importantes. Tá? O primeiro desses significados é tentarmos entender o que significa revolução. Certo? Então, se a gente percebe que a revolução é a transformação, é uma ruptura, uma revolução é uma mudança, essa mudança pode ser brusca e talvez seja brusca, é uma alteração no cenário que muda não só a questão política como econômica, mas também muda as relações sociais. Então, as estruturas sociais, econômicas e políticas são completamente rompidas. Então, quando há uma ruptura, uma transformação, como foi o caso, né, de uma ruptura entre um regime que era monárquico absolutista para um regime que vai ser liberal e não vai ser tão conservador, vai ser progressista, isso é uma ruptura. Às vezes ela ocorre de maneira abrupta e às vezes ela ocorre lentamente. Certo? Nós vamos ver também, entender também como vai funcionar a ruptura nos meios de produção, né? Então, dentro dessa lógica das transformações ocorridas na Inglaterra, a gente tem que entender que o modelo de produção, ou como se produziam os artefatos manufaturados, é bem diferente do que vai ser mais adiante na industrialização. Então, quando se produzia artefatos manufaturados, geralmente o artesão ele fazia essas transformações manufaturadas na sua residência, na sua casa. Tinha sempre ali alguém que ajudava, que era um aprendiz de artesão, que iria passando muitas vezes de pai para filho essas habilidades. Ele constituía o processo inteiro de produção. Então, neste momento, este cara é dono, né, de todo o meio de produção. Muitas vezes um comerciante, por exemplo, trazia tecido e esse artesão então produzia uma roupa, era um alfaiate. Ele produzia uma, duas, três peças, colocava no mercado de novo para que este comerciante vendesse essas peças. E como é que ocorrem as mudanças, as rupturas? As rupturas vão ocorrer no momento em que for criada a indústria, então. A indústria não vai ter mais o trabalhador individualizado. Então, o trabalhador vai se deslocar para essa indústria, e nessa indústria, então, ele vai encontrar outros trabalhadores, eles vão dividir o modelo de produção, então, o modelo de produção vai ser em grande escala, e eles vão trabalhar em máquinas, né? Então, eles não vão ser mais detentores do processo inteiro produtivo e somente de uma parte. Eles não vão vender mais a sua sabedoria na produção, e sim vão vender o quê? A sua mão de obra no trabalho. A questão é, essas mudanças ocorrem neste período, ocorre a absorção completa desse trabalhador, que era manufatureiro, para o mercado de trabalhadores
assalariados, os trabalhadores industrializados, os operários, os proletários? Talvez nesse vídeo a gente venha a tentar responder essas questões, certo? Então, vamos lá. Vimos então a diferença entre manufatura e industrialização. Bom, então para a gente poder entender um pouco sobre o que aconteceu no século XVII, a gente tem que perceber quais foram os movimentos importantes, né, que ocorreram no século XVI. Então, com os antecedentes, né, o que aconteceu antes desse século começar. Então a gente vai ver, por exemplo, a ascensão de Henrique VIII ao poder. Então, Henrique VIII é muito importante porque ele consolida os Tudors no poder. Né? Então os Tudors vão se consolidar ao poder e junto com eles então vem toda a questão da Igreja Anglicana, o controle que a coroa tem sobre as terras então católicas, né? E o que vai fazer com essas terras católicas mais adiante, né? Então toda essa posse, todo esse poder que vai ser conferido, né, o Henrique VIII, né, com a posse, com a expulsão dos católicos, né, e com a possessão das terras católicas na mão do reinado dos Tudors, vai ser importante para consolidar então a Inglaterra aí no século XVI. A chegada de Elizabeth I, né, que vai ser considerada a Era do Ouro, aliás, é uma dica para filme. Depois no final desse vídeo eu vou dar dicas para filme, para que tu possa compreender, de repente, um pouco mais ilustrado, né, esse capítulo que a gente está estudando hoje. Então, a Elizabeth I, que vai ficar de 1558 a 1603, com a sua morte, né, Elizabeth I vai ser importante porque ela vai estabelecer a soberania marítima inglesa. Como? Ela vai vencer Filipe II. Filipe II era o rei dos reis, imagina, era um cara super católico, cristão a full. Este cara, ele vai ter muito poder, muitas posses, imagina todas as Américas, posses africanas, a própria Holanda vai ser sua vassala, então ele vai ter muita posse, né? Vai ter muito dinheiro, muito ouro, muita prata. Porém, a sua marinha vai ser vencida, a sua armada vai ser vencida pela marinha mercante inglesa, e a grande vitória inglesa vai alçar a Inglaterra a ser a grande poderosa dos mares, né? Isso em uma batalha de 1588, certo? Então, o que a Elizabeth fará ainda, Rainha de Ouro? A Elizabeth ainda fará o seguinte: pegará as terras, aquelas que foram confiscadas, né, por Henrique VIII, e vai vendê-las para quem? Para uma nobreza pobre, uma nobreza pequena, uma nobreza rural, e vai ainda vendê-las para a burguesia. Veja bem, por que para a burguesia? Porque a burguesia não tinha posse de terras. A burguesia se relacionava, tinha dinheiro, mas não tinha terras. Lembrando que a terra é o bem maior desse período, né? Então, vejam, as terras vão ser vendidas. Então, a venda de terras vai gerar um certo contentamento, tanto para a burguesia quanto para essa pequena nobreza. E com isso, então, queridos, nós vamos ter, com a Inglaterra se lançando aos mares, a Inglaterra vai começar a ir para onde? Ir para a África, vai começar a chegar com mais facilidade às Índias, vai assediar os continentes americanos, né? Então vejam que a Inglaterra vai se colocar no mar como uma nação moderna. E aí nós temos um perigo, nós temos o perigo com os ibéricos. Então vai rivalizar com os países ibéricos, Portugal e Espanha, que já tinham dividido a terra, né? Dividido a terra no Tratado de Tordesilhas, né? Entre Portugal e espanhóis, e agora então este governo, que é de certa maneira comandado pela burguesia, os ingleses, começam a fazer frente a este modelo, a este mundo ocidental que se forja aí no Oceano Atlântico. Então, pessoal, nesse momento, então, onde as terras foram vendidas, não havia quase que títulos sobre as terras.
E não havendo títulos sobre as terras, a maior parte das terras eram terras comuns a todos, conhecidas lá da Idade Média, né, como terras comunais. E por serem comunais, por serem comuns a todos, todos acabavam plantando ali, colhendo aquilo que precisavam comer. Então a agricultura era para uma agricultura de subsistência, né? E essas questões começam a mudar de agora para diante. Com esse estado onde as terras são vendidas, elas ganham título, a agricultura deixa de ser uma agricultura aberta, né? Os campos começam a ser cercados. Então agora nós falaremos sobre a importância do cercamento dos campos neste momento histórico. Então, a Inglaterra vai adotar uma política de cercamento de campos. Essa política, então, vai deixar de ter um cultivo espalhado e vai passar a ter um cultivo regrado dentro de um cercado. As pessoas que antes colhiam, plantavam e colhiam e comiam para subsistir, agora vão ter que comprar o seu alimento. E muito do que é plantado ali vai ser vendido não só na Inglaterra, mas também vai ser vendido fora da Inglaterra, para os Países Baixos, por exemplo. Lembrando que os Países Baixos ali são a Bélgica e a Holanda. Então, a terra que antes era uma terra para cultivo e pastagem lá na Idade Média, agora deixa de ser para cultivo e pastagem, passa a ter dono, ela é cercada e essas populações então começam a comprar. E mais, e pior do que comprar, essas populações com o cercamento dos campos, elas têm que se deslocar do campo para a cidade. E por que isso vai acontecer? Elas se deslocam do campo para a cidade porque no campo elas não têm mais aonde ficar. Então elas são obrigadas a migrarem para as cidades. Então, no momento em que há um aumento das legalidades da terra ou da posse da terra, que são os chamados atos legais que vão ser propostos pelos Tudors, basicamente, ocorre um deslocamento em massa de trabalhadores rurais para a cidade. As cidades vão, então, o campo vai sofrer o chamado êxodo rural, aumenta a população na cidade, aumenta o custo de vida dessas populações na cidade, e nós criamos aí, se cria nesse instante nas cidades, o que a gente vai chamar de um exército de trabalhadores reservas. E para que serve um exército de trabalhadores reservas? Justamente para que o trabalho seja pago ao trabalhador de uma maneira ou de uma forma muito baixa. Então, é a lei da oferta e da procura, queridos. Tem muita gente desempregada, o valor do salário é pequeno. Quando sobra mão de obra, o valor do salário é baixo. Quando falta mão de obra, o valor do salário é alto. E nesse caso, então, nós vamos ter um acúmulo de pessoas nas cidades. E muitas dessas pessoas, né, vão sofrer perseguição, porque elas vão ser chamadas de vagabundas, né, arruaceiras. Começam os assaltos, começam os roubos, porque essas pessoas não têm o que comer. Então, o cercamento dos campos, então, que é importante para a industrialização, porque ele gera a mão de obra necessária para a produção. Essa produção, que ela não é mais artesanal, ela é uma produção, como a gente viu, em alta escala, em grande escala. O trabalhador, ele vende uma parte do seu tempo para produzir. Então é o seu tempo, não é mais habilidade, é uma parte do seu tempo do dia que é vendida para produzir. E essa parte do tempo, ela é altíssima, né? Então, por exemplo, são horas a fio de trabalho. E aí nós temos trabalhadores, homens, mulheres e crianças. Percebam que quem ganha mais, o homem, o ganha mais, que eu digo, em relação aos outros, né? Mulher e criança. Mas o salário, meus queridos, o salário, é muito baixo. Então o trabalhador, como tem muitos trabalhadores desempregados, o salário dele é muito baixo. Mas é ainda maior do que o da mulher e maior do que o da criança. Isso mesmo. As crianças trabalham, certo? Então, ao mesmo tempo que o cercamento dos campos vai modernizar esse processo e vai ser o primeiro passo importantíssimo para o desenvolvimento industrial, nós criamos a maior diferença social naquela sociedade, tá? Vai existir uma insatisfação social naquela sociedade, que está estruturada de que maneira? Nós temos
os nobres, né? Nós temos a aristocracia, que são os donos proprietários rurais, e temos aquela nobreza ainda, que vive ainda sobre o efeito palaciano, né? Que vive, que não pensa que teria que comprar terras, teria que desenvolver atividade econômica para sobreviver. Temos ainda uma nobreza que vive nos palácios. Essa nobreza que vive do glamour nos palácios, que não produz na sociedade inglesa, ela vai se dar muito mal. Por quê? Porque ela vai empobrecer. Ela vai empobrecer. E qual é a nobreza que vai surgir? Qual é a camada social que vai surgir aí, que aproveitou este momento para comprar uma terra e para investir em desenvolvimento? São alguns chamados de gentry. Os gentry vão comprar, eles não eram nada, eles vão começar a criar, por exemplo, carneiro na Inglaterra, né? Vão começar a criar carneiro, vão começar a produzir lã, que vai servir para a indústria, por exemplo, têxtil. E isso, então, com o dinheiro dessa produção, eles vão comprar os brasões, né, os chamados títulos. E aí eles vão ser também considerados aristocratas, né, aqueles da elite, aqueles nobres, né. Então nós vamos ter aí um desarranjo, né, uma mudança na estrutura social inglesa por conta dessas transformações econômicas que estão ocorrendo. Então o parlamento vai cindir. O que é cindir? Ele vai rachar, porque nós temos, de um lado, um grupo de liberais, são aqueles como os gentry, como alguns aristocratas que investem no desenvolvimento e na indústria, que querem mais liberdade econômica, que querem poder decidir sobre a produção, para quem vender, decidir sobre preços, né, decidir vender para o exterior, ter livre entrada e saída, não pagar tantos impostos para a produção, de um lado esses, e de outro lado, na figura do seu Jaime I, que é um Stuart, vamos ter um monopólio. Então o rei, né, que era escocês e por isso não contentava, né, muito bem os gentry, né? Nem a burguesia inglesa não via com bons olhos, porque ele era escocês, ele não era inglês. Então ele vai ter um monopólio, porque ele é o rei, ele é o aristocrata, ele é o rei, ele é o absoluto, então ele tem poder. E com isso, então, ele vai, o Stuart, perseguir, por exemplo, os puritanos, né? Porque o Stuart, o que ele é? Ele é um anglicano. Ele persegue os puritanos, ele persegue os católicos, né, que eram calvinistas, os puritanos, só lembrando, né, ele é anglicano, ele persegue os puritanos, que são calvinistas, e os católicos. Pois esses dois grupos, de puritanos e católicos, e pessoas que não prestam, que são vagabundas, o excedente que veio do interior para a Inglaterra, né, que veio por causa do cercamento dos campos, eles serão expulsos, deslocados da Inglaterra. E para onde vão? Para a América do Norte. Então, neste momento também, os ingleses estão colonizando a América do Norte, enviando para lá aqueles que eles não gostam. No caso, o rei escocês Jaime I, o Stuart, está enviando para lá, então, os puritanos, está enviando para os católicos e todos aqueles que eles não gostam, e está com um problema ainda ali, que é aquela diferença em relação aos liberais, que eram os gentry e os burgueses. Certo, pessoal? Então, nós temos aí um cisma, né? Ou seja, uma ruptura entre o poder do parlamento e o rei. Já temos, então, um primeiro problema para ser respondido, para ser resolvido pelos Stuart. Pois então, Jaime não teve tempo de resolver esse problema, pois desde a sua posse de 1610 a 1625, que vai ser o ano da sua morte, Jaime I, então, viveu esse conflito entre os interesses que eram burgueses e liberais e o interesse, então, dele, da realeza. Mas, se estava ruim com Jaime I, prepare-se, queridos, porque agora quem chega ao poder é o seu filho, Carlos. Então, Carlos, filho de Jaime I, vai ser conhecido como o déspota. O que é o déspota? É aquele que não quer saber de nada. Ele vai ser centralizador, ele é o cara monopolizador, ele fechou o parlamento 2 vezes,
Ele é o cara que ele fala o que ele quer, ele é a lei, né? Carlos vai ter muitas medidas importantes, há de se reconhecer, né? Mas também vai sofrer demais com as rebeliões ocorridas no interior da Inglaterra. As rebeliões que ocorrem, né, ao longo do tempo, chamado as rebeliões do Parlamento Longo. Então, pessoal, durante esse momento do Parlamento Longo, esse momento então onde a Inglaterra vai passar por várias rebeliões e guerras civis internas, o Carlos vai ser obrigado a aceitar algumas propostas e imposições desse parlamento. Então, durante esse período, foram mais ou menos aí 13 anos em que Carlos diminuiu impostos e Carlos também ia ter que parar de perseguir religiosamente seus oponentes. Não obstante, de outro lado, nós temos a população insatisfeita com as transformações ocorridas no cercamento dos campos, com os baixos salários, imposição de horas trabalhadas, ou seja, não havia direito algum também no âmbito do desenvolvimento industrial, né? E ainda pagavam muitos impostos para sobreviver. Então, durante esse momento, nós temos um momento de muita tensão durante este Parlamento Longo, até a chegada de Oliver Cromwell, justamente. Então nós começamos aí um caminho, né, onde Oliver vai promover a chamada Revolução Puritana. E quem era Oliver Cromwell? Na verdade, ele surge entre os gentry, e ele vai ser então este comandante da chamada do exército, vai montar um exército conhecido como New Model Army, um novo exército, um novo modelo. Ele era formado por camponeses, artesãos, burgueses, e os soldados desse exército acreditavam nas causas políticas e religiosas pelas quais lutavam. Seus membros eram conhecidos como mercenários, pois recebiam pelos combates que atuavam. Então este modelo venceu a tropa de Carlos I em 1645, e um dos fatores decisivos para a vitória desse grupo nas principais batalhas foi o sistema de valorização dos soldados por sua competência. Muito bem, amigos. Então nós vamos ter aí, neste momento, a grande derrota de Carlos I em relação a esta guerra civil que ocorre na Inglaterra. Então a chegada de Oliver Cromwell ao poder vai estabelecer a República de Cromwell. Essa república também é conhecida como República Puritana, e a gente vai ver na literatura como Revolução Puritana. Bom, a chegada de Oliver Cromwell à República e à República Puritana não acabou com as divergências políticas existentes antes da sua chegada ao poder. O que acontece então, minha gente? A gente vai ver que nitidamente ele vai beneficiar a gentry e também a burguesia, em detrimento dos elevers e das outras camadas que eram mais conservadoras dentro da Inglaterra. Então, essas divergências vão continuar acontecendo. Ele vai ser obrigado a dissolver a Câmara, o Parlamento, e a sua república vai ter importante participação, principalmente na elaboração de novos atos de navegação. Aliás, esses atos de navegação serão extremamente importantes, porque eles vão ser responsáveis por alavancar elementos para que ocorra mais adiante um pouco, no século XVIII, a Revolução Industrial. Tá? Então são medidas, ele acaba se tornando, com a dissolução do parlamento, ele acaba se tornando como se fosse um tirano vitalício. Mas a sua importância, pela promulgação dos atos de navegação, será sem precedentes para que ocorra então a Revolução Industrial no século XVIII. Então, com a morte de Oliver Cromwell em 1658, o seu filho assume o comando do governo inglês. Porém, o seu filho não tinha tanto carisma político assim como o pai. E já em 1650, então, 1660, perdão, ele sai do poder
E como havia no parlamento, a maioria era conservadora, então essa maioria resolve restaurar o regime monárquico na Inglaterra. Aí então chega ao poder Carlos Stuart, então restabelecendo o poder monárquico com os Stuart. Carlos, a nomenclatura de Carlos fica sendo Carlos II, filho do Carlos então Stuart I. Carlos II vai ter importante participação no desenvolvimento do segundo ato de navegação, que vai endurecer ainda mais, vai estabelecer ainda mais os critérios, né, para a acumulação de capital que a Inglaterra vai ter e que vai ser responsável pela Revolução Industrial. E Carlos então morre 20 anos depois, assumindo o seu irmão, que era fervoroso católico. Aliás, era o medo dos ingleses que o irmão de Carlos assumisse o poder. Por quê? Porque Carlos ainda era tolerável, né? Mas o irmão de Carlos, por ser muito católico, queria restabelecer aquele poder anterior absolutista, de centralização absoluta do poder em suas mãos, da monarquia absoluta em suas mãos. Quem é esse cidadão Stuart? Jaime II, então, lembrando lá do avô dele, o Jaime I. Então ele era um católico fervoroso e que entrou num embate, né, político com o parlamento, justamente por ser extremamente autoritário. O que o parlamento faz? O parlamento vai buscar no seu genro, Guilherme de Orange, queridos, lá na Holanda, vai chamar Guilherme de Orange, que era calvinista, né, vai chamar Guilherme para que Guilherme venha então e assuma o lugar de Jaime II. Jaime II risca o palito, foge da Inglaterra, acaba se exilando na França e Guilherme de Orange chega ao poder, né? Porém, contudo, todavia, não obstante, Guilherme de Orange, apesar de se estabelecer enquanto rei da Inglaterra, vai ser um rei que reina, mas que não governa. Isso mesmo, meus queridos. Nós estamos prestes a estabelecer aí uma relação. O parlamento vai negociar e aí por isso então a Revolução Gloriosa se qualifica, né, sendo um parlamento onde a monarquia parlamentar constitucional, ou seja, nós teremos uma constituição, teremos uma monarquia sim, teremos um rei, mas quem governa é o parlamento, através da sua figura máxima, o chefe do parlamento, que é o primeiro-ministro, certo? Então, o governo de Guilherme de Orange vai se qualificar ou se caracterizar, melhor dizendo, por ser um governo que vai ter tolerância religiosa. Nós teremos novamente, então, agora uma tolerância religiosa, sem perseguição religiosa. Nós teremos uma burguesia atendida, né, no poder, porque a burguesia vai se estabelecer no parlamento, ela que vai governar o Estado, né? E nós temos o fim. Finalmente é ótimo, né? Mas é o fim do mercantilismo, né? Por quê? Porque se estabelece aí um patamar da industrialização, né? Então nós vamos ter o fim do mercantilismo, que é o controle, que era controlado pelo rei, e agora então, na figura do primeiro-ministro, nós abrimos espaço para a Revolução Industrial. Então, vimos neste capítulo, meus queridos, entre outras coisas, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, as revoluções, o cercamento dos campos, né, a criação da gentry, né, que vai surgir muito fortemente, a chegada da burguesia ao poder, e essas revoluções todas transformam então a Inglaterra neste celeiro propício ao novo modelo, né? Por isso que nós falamos de revolução. Vocês viram lá no início do vídeo, eu falei sobre as transformações, né? Então essas transformações, elas foram sendo feitas aos poucos, algumas às vezes mais abruptas do que as outras, mas elas foram transformações importantes para promover a mudança do sistema político, econômico e social inglês. Então, meus queridos, vimos as revoluções inglesas do século XVII. Tá perfeito? Tá legal? Tá beleza? Gostou? Se gostou do vídeo, se te ajudou, espero que tenha ajudado.
dá um like, né? Participa, te inscreve, chama os amigos para a gente continuar fazendo mais vídeos legais que possam te ajudar. Tá certo, pessoal? Não se esqueçam, lavem as mãos, não saiam de casa, se cuidem e a gente se vê em outro vídeo qualquer aí, tá? Fique ligado no canal que a gente sempre tem novidade. Aquele beijo, te cuida, valeu, tchau! Ah, daqui a pouco eu vou dar as dicas de filme, na sequência, Então, gurizada, as dicas de filme são as seguintes, ó. Então, o primeiro deles que eu indico pra vocês chama-se A Outra. A Outra, esse filmezinho que tá aqui, ó. É uma edição, esse filme é de 2008. Depois eu indico a vocês Elizabeth. Sim, senhores, a rainha, né, de ouro. Essa aqui, a rainha virgem, Elizabeth. Filme de 2007. E aí um pouquinho mais antigo, mas também muito bom filme, Cromwell. Aqui, é um filme de 1970. Vale a pena. Com esses 3 filmes, escolhe um para ver. Veja, se vocês verem na sequência, assim, vão estar fazendo a leitura do capítulo. Tá legal? Boa dica, bom filme para todos.